Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Um Pampa Debates que sai do habitat natural, lá na Rede Pampa, no Morro Alto Teresópolis, e vem para o Barra Shopping. Estamos aqui com a nossa Expopetro, com a 20ª Convenção de Revendedores de Combustíveis da região sul do Brasil. Eu tenho imenso prazer de receber esse cast de estrelas aqui. Um já está do meu lado aqui, que não podia falar em outra rede, e era o meu sonho há muito tempo, meu conterrâneo, meu amigo, ídolo da minha família. Aliás, ídolo, todos nós gostamos muito do Alexandre Garcia, uma convivência larga com meu irmão, mas é um homem que engrandeceu o jornalismo brasileiro. É uma pena ter saído do vídeo depois de tantos e tantos anos. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, até porque vamos começar com o anfitrião hoje, o João Carlos Dall'Acqua. Tudo bem, presidente? Sucesso, palestra de Alexandre Garcia, casa cheia. Tudo bem, Paulo. Só essas presenças aqui já vale um evento, né, Paulo? É verdade. Alexandre Garcia, nosso deputado Jerônimo, nosso Paulo Miranda, o evento já está pleno. Já não se agitou, está pronto então. Desculpa, nosso Paulo Miranda Soares é o nosso presidente da FE Combustíveis, né? É o homem que manda os combustíveis do Brasil. Aliás, tem muito o que falar, né? Essa distorção, nossa briga aqui de preço com Santa Catarina é uma coisa impressionante. Bom, o Dall'Acqua está toda hora no programa, fala toda hora sobre isso, dá explicação de toda a ordem, né? E acaba convencendo, porque a grande diferença está no imposto. Paulo, esse é transparência, é informação. O consumidor precisa ter informação e transparência. E aqui a gente quer levar isso, é uma discussão para ver as dificuldades do nosso setor. Ou seja, temos que entender que temos uma carga tributária excessiva nesse país e que isso penaliza o consumidor. E que nós temos que buscar uma solução. Os estados estão com dificuldades, a gente entende, é parceiro na busca de soluções, mas deixar claro para o consumidor que não é o posto que vai conseguir essa solução sozinho. Então é uma transparência que a gente quer levar e não podemos nos furtar dessa discussão. Presidente Paulo Miranda Soares, da nossa FE Combustíveis, obviamente que o senhor está longe dessa discussão aqui dos preços da região sul, mas o senhor está acompanhando isso aí, as queixas dos gaúchos, né? A gente atravessa a fronteira e tudo muda, as estradas mudam, o preço do combustível muda, né? É lamentável, nós temos o nosso deputado Jerônimo Gerg lutando por tudo isso, mas não adianta, é um assunto que se protela, o próprio governador tem conhecimento disso, e no quadro atual do Estado ninguém abdica de impostos, né? Essa é que é a grande verdade. Na verdade, essas diferenças que tem aqui com Santa Catarina, elas acontecem no país inteiro, Paulo. Nós temos a grande diferença entre São Paulo e Rio. A fronteira do Rio de Janeiro com São Paulo é um absurdo, porque Rio é 34%... Brasília e Goiânia. Brasília e Goiânia. No Rio é 34% de ICMS, São Paulo 25%, por exemplo. Então dá uma diferença de quase R$1 por litro. Então nós temos 27 estados federativos, cada um com uma alíquota de ICMS diferente. Então é um problema nacional que somente uma reforma tributária, né, que conseguiria racionalizar. O preço do combustível no Brasil hoje, Paulo, ele está alinhado com o mercado internacional. O mesmo preço que você paga no litro de gasolina aqui, você paga nos Estados Unidos. A diferença é do imposto. Se você tirasse os impostos e vendesse só a gasolina, a diferença é que no Brasil tem 46% de impostos, em média, e nos Estados Unidos tem, dependendo do estado americano, 8%, 9% ou 10%. Então você tem hoje preços alinhados com o mercado do mundo inteiro, mas distorções graves aqui dentro com relação à carga tributária. Antes do Alexandre Garcia, que eu quero deixar ele por último até, porque a gente está com saudades dele aqui, né? Ele vem pouco. Agora conseguiu comer um churrasco em Cachoeira. Outra vez deram um buffet froá para ele lá do Rio Branco. É a gozação até hoje, né? Agora ele conseguiu comer um churrasco na nossa terra. Jerônimo Gerg, nosso deputado federal. O Jerônimo hoje é o deputado que mais ocupa espaço na mídia brasileira, né? Ele tem todos os canais, mas com atuação espetacular. Parabéns, Jerônimo. Exatamente. Eu quero dizer para ele que se eu fosse eleitor no Rio Grande do Sul,
ele teria o meu voto, seria o meu representante lá. É verdade, tem o nosso. Isso aumenta a minha responsabilidade, né, Paulo? Aliás, só uma cachoeira está em maioria aqui, esse é o ponto, né, 2 cachoeirenses aqui. Mas eu até fiz na fala lá, quando eu saudei meu querido amigo o João Dalacqua e o Paulo Miranda, a referência que se hoje nós temos uma lei de liberdade econômica no Brasil, muitas pessoas ajudaram aqui nessa mesa, através do Paulo Sérgio, do João e do Paulo, a gente teve o apoio, mas no aspecto nacional, o Alexandre Garcia, sem que nós tivéssemos falado uma vez, né, sobre o assunto, chegavam as notícias que ele estava pregando em todo o país, nas palestras dele, para que o Brasil pudesse enfrentar essa questão do tamanho do Estado. Então eu faço mais uma vez aqui o agradecimento, Alexandre, pelo teu trabalho. E naquilo que vocês falaram inicialmente aí, Paulo, com relação ao problema do combustível, é exatamente, João, um Estado incompetente no seu sistema tributário. Eu deixei de ser secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul em 2007, quando a governadora era a governadora Ieda, porque mandou para a Assembleia um projeto para aumentar os impostos insonegáveis. Quando você diz que os impostos são insonegáveis, é justamente porque o Estado sobrecarrega e não sabe cobrar de todo mundo. Cobra muito de poucos setores, e ao final distorce essa máquina inchada que nós temos aí. Mas nesse sentido nós estamos numa luta que o Paulo fez a referência também na abertura, não há cabimento que uma taxa ambiental seja cobrada de um posto de gasolina da mesma forma que uma refinaria, sobrecarregando. E nesse debate, Garcia, da liberdade econômica, o que eu tento dizer para o cidadão, que quanto mais Estado nós tivermos, mais custos ele vai ter. E no final, isso tudo vai lá para o consumidor, porque não é a revenda de combustível que banca isso, vai lá para o consumidor. Agora, a revenda vai deixar de vender mais, porque o cidadão pagando caro, ele consome menos, né? E esses dias também, aproveitando aqui, não pude falar na abertura, falar aos telespectadores, né? O Brasil hoje, primeiro que era o biodiesel, a primeira saída da mudança ambiental, né? Depois aí esqueceram e entra o Arla 32. E aí nós já estávamos tendo, e temos hoje, Paulo, falsificação do Arla, em vez de botar o Arla no caminhão, bota água, estoura os motores. Então, a pedido aqui do setor de revendas de combustíveis, nós aprovamos, falta só a votação no Senado agora, a transferência da responsabilidade disso. Porque às vezes era o empresário que estava sendo multado quando ele nem tinha o controle do caminhão. Então nós estamos mudando isso. Aquele que guia o caminhão é que vai ter que assumir essa responsabilidade. E vem ao encontro do que eu tenho dito. Se a sociedade fosse organizada, não precisava ter lei para tudo isso. Se cada um soubesse o seu papel e soubesse o que ele não pode fazer, não precisava uma lei para puni-lo. E o Brasil é isso, um monte de leis, porque é uma desorganização, infelizmente, da nossa sociedade. Alexandre Garcia, eu sei que os teus temas são políticos, econômicos, que se referem ao nosso país, ao Brasil. Nós somos da turma juntos do Ombro Armas aí. Na realidade é isso. Na realidade, cara, outro dia, o próprio Marum, no programa, que ele participa do meu programa, o Marum disse, não, porque tu defendeu a ditadura. Eu defendo a ordem, a disciplina, a correção de atitudes. Eu não tive idade para defender a ditadura. Quem? A ditadura acabou em 45. Não, mas o problema é que a gente vive o pretérito aqui, não adianta, é assim. Nós vivemos o retrô a todo momento, nós olhamos pelo retrovisor, mas em todo caso a gente responde, não, vamos defender o direito, né? Quem é direito, a ordem, a disciplina, enfim, não se trata de defender ditadura, coisíssima nenhuma. A última ditadura foi do Vargas. Getúlio Vargas foi deposto pelo Exército na volta da FEB. A mais sanguinária das ditaduras que nós tivemos. Mas essa não se critica, né? É uma questão de opção ideológica. Mas tudo bem, nós estamos aí diante de um novo Brasil com Bolsonaro. Eu confesso que eu esperava muito mais do Bolsonaro. Eu esperava muito mais atitude, muito mais objetividade nas decisões. Inclusive, muitas vezes, tendo que atropelar o próprio Congresso Nacional ou o Judiciário, que não está difícil de enfrentar. Mas as pessoas ainda têm um temor referencial. Mas o cara, quando é democrata, não atropela nem o Congresso, nem o Judiciário. Mas quem que é democrata? O cara que está aplicando a democracia nesse país, um tal de Jair. Ele está aplicando a democracia? Ah, talvez seja um erro. Vê os direitos de negros, homossexuais, minorias,
se alguma vez tocou nisso. Não. Não. Se meteu no Congresso... Congresso... Porque não tocou, não vou entrar em detalhes. Se meteu no Supremo? Não. Ele está se metendo, sim, no Poder Executivo. Estão reclamando que ele trata do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ora, se ele manda no chefe no chefe do diretor da Polícia Federal, por que ele não vai mandar no delegado? Né? Então, não esperavam que o presidente presidisse. Esperavam que o presidente cedesse aos partidos políticos, e não está cedendo. Eu sou o contrário. Partido político não se mete no governo, no Poder Executivo. Mas nem ele dá bola para os partidos. Não ganhou o ministério, a Petrobras está funcionando, a Petrobras agora é do país, não é mais de partido político. As estatais não são mais de partido político, são do país. Eu acho que isso é democracia. Eu gosto da tua convicção. É que eu tinha um desejo ao contrário desse teu, mas tudo bem, vamos lá. Eu achei que tinha que entrar mais com... por exemplo, se fala tanto da Amazônia, eu acho que a Amazônia tem que ser dos brasileiros, mas tem que ser explorada para os brasileiros. Não adianta ficar discutindo com franceses, com movimentos do Vaticano. Nós temos que ter ação na Amazônia, ocupar ordeiramente a Amazônica com regramento para explorar as nossas riquezas. Um país tão empobrecido como o nosso. Que pena que a Igreja Católica, com esse sínodo agora, vai perder ainda mais fiéis aqui no Brasil. Parece que não são muito inteligentes. O pessoal vai começar a ir de novo para as igrejas, outras igrejas cristãs, porque está se metendo em assunto interno do país e com informações erradas. Né? Tem que ter informação de quem vive na Amazônia. Então eu vou te fazer Eu devia levar um garimpeiro para lá e perguntar para o garimpeiro o que acha. Desde que seja legalizado, né, eu quero todos lá. Eu quero explorar as riquezas da Amazônia. Agora, a questão lá não é uma questão religiosa, em absoluto. Nós não precisamos de religião dentro da Amazônia. Nós precisamos de ocupação por brasileiros, desde que de forma, obviamente, regulamentada, né? O que não está acontecendo. E nós deixamos toda a região inóspita, ela fica sujeita ao predador. E em termos de ser humano, não sabemos quem são os predadores. Os aviões, os meus amigos comandantes comerciais que voam lá na Amazônia me dizem que há dias em que o avião está 100% com passageiros canadenses, por exemplo. E os comandantes acham estranho isso. Tá certo? Não tá. Por isso que nós precisamos de entrar na porrada lá. Mas, Alexandre, satisfação tê-lo aqui. Tu tá gozando das tuas férias agora, depois de quantos anos de Rede Globo? Agora que eu estou trabalhando muito. Sim, não, mas estou dizendo de Rede Globo. 32. Depois de 32 anos de Rede Globo. Tu passasse pela Manchete, passasse pelos principais jornais do Brasil. Eu comecei pelo Jornal do Brasil. Sim, pelo JB. Né? Depois do JB, eu passei pelo Palácio do Planalto, 1 ano e meio, e aí Manchete. Revista e rádio e depois televisão, e acabei em 88 na Globo. Pode ser, eu com muito prazer eu li o teu livro, João Presidente. Tenho ele até hoje, e com autógrafo teu. Tá comigo. Não, um livro divertido, não. Um livro real. Eu era fã do Figueiredo. Sempre gostei muito do presidente Figueiredo. A melhor definição dele, eu acho até que a melhor definição dele era que ele poderia ser chamado de pão de forma. Quadradão, casca grossa e miolo mole. Ele dizia isso. Né? Ou seja, a pessoa que brinca consigo mesmo é uma pessoa saudável. É saudável. Pô, Figueiredo, morreu pobre, hein? Eu tenho o discurso do Nelson Marquesan, o pai. Depois que o Figueiredo já estava recolhido, onde todo mundo criticava, o Marquesan ocupou a tribuna da Câmara e fez uma defesa candente do Figueiredo quando ele era muito criticado. Eu guardo esse discurso do Nelson Marquesan até hoje. Ele ouviu um discurso sobre democracia de um grande democrata brasileiro e me contou que o democrata foi lá propor que ele virasse a mesa e não permitisse a posse do Tancredo. Um grande democrata que foi nosso presidente. Dá para imaginar quem seja, né? Os bastidores. Mas vamos entrar aí na essência da nossa Expo Petro, do nosso congresso, que já é uma tradição. Os temas a serem debatidos, obviamente, são os mais vastos, né? Porque nós, embora seja um congresso realizado no Sul, é uma realidade que nós temos, que ela é nacional. Nós temos quantos itens aí influenciando
na questão dos combustíveis. E eu acho que o primeiro deles, mais crucial de todos, por que o Brasil não é autossuficiente na produção de combustível? Não, o Brasil é autossuficiente. Sim, mas o que acontece? Mas ele não consegue refinar todo o petróleo isso aí que a gente precisa. Então, fiquei impressionado com uma informação sua de que se nós crescermos, vai faltar combustível. Vai ter colapso. Como em outra época, se houvesse crescimento, faltaria energia elétrica. Isso. Nós contratamos uma empresa especializada em infraestrutura e logística e o primeiro resultado, o primeiro capítulo que ela nos entregou está mostrando o seguinte, que se o Brasil voltar a crescer 3, 4% ao ano e não construir a infraestrutura que a gente precisa, nós temos, por exemplo, portos marítimos já estrangulados. Não cabe mais ninguém, no caso de aumentar a importação. Então nós temos polidutos. Só para você ter uma diferença, nós temos 4 mil quilômetros de polidutos contra 300 mil quilômetros dos Estados Unidos. Eles usam muita referência dos americanos. Há uma diferença assim brutal com relação ao mercado americano. Então, hoje nós temos preços alinhados já com o mercado internacional, mas uma carga tributária completamente maluca, né? E o Brasil hoje tem 18 refinarias e essa abertura que a ANP está propondo hoje, Paulo, ela vai, da forma que está propondo, por exemplo, ela vai turbinar o comércio irregular. Nós temos hoje o PCC com uma rede de 240 postos em São Paulo. É a maior rede. Aqueles dutos da Petrobras que são trepanados, que chama a trepanação, que é o técnico que faz aquele furo no poliduto, Baixada Fluminense, Minas já teve em alguns locais. O que acontece? Milhões de litros de gasolina são roubados. De 2017 para 2018, em 2018 a Petrobras divulgou que o roubo de gasolina nos dutos cresceu 171%. E para onde vai esse produto? Ele vai para o mercado de postos, principalmente PCC em São Paulo. Então o PCC é o crime organizado hoje, dominando o mercado de São Paulo. Nós temos 3 grandes redes em São Paulo de bandidos. Nós temos uma refinaria lá no Rio, que chama Manguinhos, antiga Manguinhos, que está devendo 10 bilhões ao Estado. Por isso que a gente quer o projeto de lei do devedor contumaz. Porque inclusive, tem um na Câmara e tem um no Senado. O da Câmara não aborda a questão do ICMS. O do Senado, que está na mão do senador Rodrigo Pacheco, ele aborda, né, todos os impostos. Você tem, por exemplo, uma das grandes cervejeiras do país que o dono está preso, que ele é um devedor contumaz. Ele deve, não nega, mas nunca paga. Então o cara, a lei precisa ser mais severa com o devedor contumaz. Quer dizer, ele usa a sonegação de impostos como ferramenta de competição no mercado. Então eu não consigo competir, eu vou dar só um exemplo para vocês. No meu estado, que eu conheço bem. 1 litro de gasolina em Minas Gerais, ele custa na Petrobras R$2, mais ou menos, 2 e um quebradinho, mas ele tem 1,53 de ICMS, R$1,53 de ICMS, 79 centavos de PIS/COFINS e 10 centavos de CID. Soma isso, vai virar 1,53 com 80, né, 2,33 com 10, 2,43. Então ele custa 2 na Petrobras, mais 2,43 de imposto e chega lá no meu posto por 4,20. Né? Então, essa carga tributária, ela realmente é um absurdo que se pratica nesse país. Você citou aqueles produtos que são insonegáveis. Porque o governo brasileiro pega meia dúzia de produtos, cigarro, bebidas, energia elétrica, telefonia, combustível. Nesses 6 produtos ele arrecada 70% de tudo que ele precisa arrecadar. Então Só que tem a curva de Laffer nisso aí, né? Hein? Tem a curva de Laffer nisso aí. Tem. A curva de Laffer, ela diz que a partir de 35% ninguém paga mais, né? Acha que ganha e perde. Então, precisa expandir a base de arrecadação, mas precisa racionalizar os impostos, né? Só para complementar, Paulo, nesse sentido, né? Eu me atrapalhei tua fala, mas eu estava ouvindo uma propaganda de problema da saúde gerado pelo cigarro, que se gasta muito mais do que se arrecada. E aí está o erro, né? Porque eles não estão colocando nesse cálculo que por cobrar muito sobre o cigarro,
o consumo no Rio Grande do Sul é 60% ilegal. E nesse ilegal, então, você arrecada menos e tu não sabe o que é que tem dentro daquele cigarro. Isso deve piorar a situação da saúde. Né? Exatamente. Eu, às vezes, uso o exemplo de cigarro, sabe, deputado? Porque num país que 52% do cigarro consumido no país, ele é contrabandeado, não é um país sério nesse assunto, nesse aspecto. Mas quando se incentiva o cidadão a não fumar, que eu sou pelo princípio, eu sou pelas liberdades, o cara quer fumar, o problema é dele. Claro, pode restringir, não vai fumar em ambientes públicos, tudo está feito. Agora, querer fazer proibição, então vamos proibir a bebida alcoólica também, que gera até mais danos à saúde própria e a dos outros do que o próprio cigarro. É um absurdo isso. E é uma coisa que é essência da nossa economia. Então aqui não pode minerar no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul não pode mais produzir a partir lá do agricultor, do pequeno agricultor, o fumo. É uma barbaridade que está acontecendo no país. Né? E nós queremos acabar com a essência de uma economia nossa que é forte. O fumo é muito forte na agricultura gaúcha. Sim. Mas aí se ataca isso aí. Sim, Paulo, mas só para complementar. Então a informalidade, o governo ao colocar o imposto estimula a informalidade e diminui também a matéria-prima produzida aqui. Então ele também atrapalha o agronegócio, o produtor lá na mesma forma. Só quero abordar o tema aqui, aproveitando a presença do Paulo Miranda. O Brasil, após a greve dos caminhoneiros, sofreu uma reviravolta tão grande nesse nosso setor que nós estamos impactados até hoje. Nós temos uma intromissão da ANP, uma aceleração de propostas de medidas que está deixando todo mundo nervoso nesse mercado. O CAD assumiu um protagonismo naquela época, tentando resolver o mercado de uma hora para outra. Várias medidas que nós estamos discutindo que podem mudar totalmente nosso segmento, que estão ocorrendo de uma maneira abalroada, Paulo. Exagerada. O presidente da ANP, o Décio Oddone, que é gaúcho, a gente não está entendendo qual é o objetivo final desse movimento todo. Então é uma discussão que a gente está trazendo para o nosso congresso, inclusive, para a gente discutir isso aí, avalizar. O Paulo Miranda está constantemente em Brasília, levando esse esclarecimento que a gente quer trazer, assim, ó, afinal de contas, a quem interessa certas coisas que estão ocorrendo nesse país? É bom para o consumidor? Pois aí vem a questão, Alexandre Garcia, eu te pergunto. Eu entendi que o Bolsonaro, e pô, tá aqui alguém que defendeu ele, nós temos o nosso site aí, o Pampa Debates, onde a capa é o Bolsonaro participando do programa, ele participou 3 vezes do Pampa Debates. Então, pô, a gente torce por ele, nem vamos torcer contra o piloto, né? Mas mesmo assim, como apoiadores, eu acho que a gente podia ter e tem expectativas a respeito dele. Só que eu esperei que a medida fosse mais rápida, mais ágil. E, no entanto, está todo um processo de lentidão, olha aqui, tudo que está para ser feito. Mas por quê? Nós temos um país que entrou no caos, o Estado está quebrado, o Estado brasileiro é um dinossauro, é antiquado, é pesado, se move lentamente. 600 e tantos estatais, né, que eu vi um número essa semana. Hein? Com as participações de Tesouro, BNDES, etc. Né? Aliás, a CPI do BNDES acaba de concluir que tem que indiciar Lula e Dilma, e mais 71, né? Pelos financiamentos a Cuba, Venezuela, Moçambique, que seriam criminosos. Aliás, ninguém olhou o nome, né? Que é Banco Nacional de Desenvolvimento, não é internacional. Perfeito. Bem lembrado. Mas esse processo de agilização, ao menos nós poderíamos ter tido. O Bolsonaro contou com a boa vontade do Congresso Nacional e conta ainda, só que entravou na demora. Claro, ele teve a questão percalço do atentado contra ele, teve um período de recuperação, então tem que entender tudo isso. Mas não é só isso, não, é que há uma cultura do Congresso que espera um doce do presidente. Não vai receber doce. Né? Então, não sei o que está havendo agora com a cúpula do PSL. Pois é. Né? Tem lá as coisas. Não vai acontecer CPI do Lava Toga. Como é que vai acontecer se o Alcolumbre e o Maia? Não, o Dias Toffoli se encontram lá em Macapá, né? Para fim de semana. Então, mas já tivemos encontro em Portugal.
de presidente da República, presidente do TJ, do Supremo? Eu fui comemorar o meu aniversário de 77 anos num restaurante que faz aniversário no mesmo dia que eu, no Eleven, que é dia 11 de 11. Aí fui lá no Eleven, fiz amizade com eles lá, eles me contaram qual foi o preço do vinho que a nossa presidente tomou lá e saiu carregada pelo general. Tomou um Barca Velha lá. Mais do que isso, ela não vai tomar vinho nacional. Claro que Tomou francês. E não foi tomou pouco. francês? E não foi pouco. Não foi pouco. Em euro é de assustar. Né? 14 mil euros, uma coisa Puxa assim. vida. Eu até fui humilde aqui falando Barca Velha, que deve estar lá uns Barca Velha 6... é nacional. Hein? Não, Barca... Sim, nacional português, Barca Velha claro. deve ser eu acho Uns 6 mil Não. reais. Ah, sim. Reais, Dá reais, tô falando em 1.000 reais. euros por aí no máximo. Aquele vinho português lá, Peramanca. Peramanca. O Peramanca, ele custa aqui 3 mil e pouco, quer dizer, não chega a 1.000 euros, né? E é um vinho pontuado mundialmente. Peramanca branco, que é baratinho. Aí sim. Você sabe, Alexandre, já que falaram em vinho, vou pegar o outro setor aqui. Você sabe quantos vinhos brasileiros a cada 10 são consumidos aqui? Problemas de contrabando e tributários, igual no combustível. A cada 10 garrafas de vinho abertas no Brasil, apenas uma é produzida aqui. Então, é mais um exemplo, já que estamos falando em vinho aqui. Então, agora voltando para a questão do combustível, a qualidade do nosso combustível, do combustível brasileiro, comparado aos outros países, que também essa é uma queixa generalizada da sociedade. Olha, é uma queixa da sociedade, acredito muito mais por desinformação, porque hoje também a qualidade do combustível brasileiro ela é muito parecida com a qualidade no resto do mundo. A gasolina está em torno de 1,5% de não conformidade, quer dizer, você pega toda a gasolina produzida no Brasil, você encontra 1,5% de não conformidade. A nossa POD não é melhor que as equivalentes de outros países? Não, ela é muito parecida, porque é uma formulação aprovada pela ANP, onde a octanagem é maior. Então você tem a gasolina comum com 80 octanas ou pouco mais e a POD com 90, 92 octanas, né? Mas é muito parecida porque ela atende uma especificação do fabricante. Todos os carros que tem aquela compressão até abaixo, compressão até 10, usa POD. Pode usar POD. E para quem deixa o carro parado, um mês tempo, pode botar POD que não vai envelhecer. Não vai envelhecer. Então a qualidade no Brasil ela não é muito boa no biocombustível. Porque quem deteriora o combustível é o biocombustível. Então, o óleo de soja, se você enfrentou isso, porque você foi da frente parlamentar do biodiesel... E foi uma luta só, Paulo. Exatamente. Em 2011, quando nós criamos a frente parlamentar e eu a presidia, eu admito, era muito ruim. E se avançou muito nesse aspecto também. Aperfeiçoou, aproximou, inclusive, do biodiesel alemão. Porque nós tínhamos, por exemplo, um teor de água muito alto. Aqui no Brasil aceitava 500 ppm de água. Na Alemanha era 200 ppm. Aí a ANP veio regulando isso. Baixou para 350, baixou para 300, até chegar no índice que é também internacional. Então, no etanol a gente tem pouquíssimos casos também de adulteração. Não compensa você adulterar o etanol. Então, basicamente, a gasolina está em torno de 1%, 1,5% de índice de não conformidade e o diesel em torno de 3% por causa do óleo de soja. Então, a gasolina, a qualidade nossa é boa. Mas, Paulos, nós temos 27% de adição de etanol anidro na gasolina. E aí é uma questão tributária isso aí. Ou seja, cada adição, cada percentual que você adiciona nessa gasolina, em vez de 27, você está trabalhando com 30, está trabalhando com 32. O carro não vai ter problema nenhum, o carro é flex, ele não vai ter problema de qualidade, nós vamos ter problema aí de apropriação indébita. É questão tributária, e esse é um dos grandes maus que a gente tem. Então, o posto não é o posto que formula isso, entendeu? Ele vai comprar de uma distribuidora. E essa distribuidora, se está mal intencionada, ela vai nessa proporção e o produto desaparece. O anidro é isento de impostos, entendeu? Então, aí que está a diferença. A distribuidora, ela tem alíquota zero no anidro, né, porque era para suprir a deficiência nacional na produção de combustível. Só que as montadoras tinham um teste nos veículos
que diz o seguinte, que o ideal da mistura é até 18%. Mas aí, por necessidade, o governo foi autorizando aumentar isso. Então, muitas vezes a gente passa dos limites, né, da sandália e aí você vai, por uma questão política, uma decisão política, você vai muito acima da capacidade técnica, né, que foi elaborado aquilo ali. Então, mas de qualquer maneira, hoje com o carro Flex também a gente não tem problema. A questão da sobrevivência dos revendedores. Se diz que hoje, antigamente na nossa cachoeira lá, o cara tinha um posto de gasolina, era uma pessoa rica. Né? Eu conheci um posto de gasolina lá e mudaram a mão da rua. Né? E o posto de gasolina era para quem chega na cidade. E não para quem sai não passa pelo posto de gasolina. Fechou o posto de gasolina. Só que vai abastecer antes da viagem, não na hora que chegar. Ali perto do quartel. Ali. Sim, perto do grupo ali. Exatamente. Ou do batalhão. Não tinha outra entrada pelo batalhão. Estão trocando confidências agora. Quer dizer, a lei municipal permite uma coisa dessa, fecha um negócio. O posto abandonado. Agora, essa questão, a pessoa consegue sobreviver com um posto hoje? Olha, vamos pensar em mercado aberto e como é que funcionam as coisas nos outros países, né? E aí eu já falo no ponto de equilíbrio também. Quantos litros de combustível precisa vender para sobreviver? Não, a média depende do mercado que você está, mas a média nacional hoje é de 162 mil litros por posto, que é muito baixa comparado com outros países. Estados Unidos é 600 mil litros por posto, a média. Claro, né? Venezuela é 1 milhão de litros, o México é 900 mil litros, então a nossa média é muito baixa. Para o revendedor sobreviver hoje, ele tem que diversificar. É loja de conveniência, lavagem de automóvel, outras atividades, porque as margens no Brasil hoje já são margens de comercialização de primeiro mundo, né? Então, no passado, quando a gasolina era tabelada, eu ganhava o dobro do que eu ganho hoje. E era tabelada pelo CNP antigo e era uma briga para a gente conseguir alguma coisa lá. Mas, quando era tabelado, a gente tinha uma rentabilidade muito maior. Hoje o mercado é livre, é a competição que manda. Nas capitais, as margens estão muito pequenas. Em regiões que tem menos competição, tem margens maiores naturalmente, né? Mas o revendedor hoje, para sobreviver, ele tem que ter escala e tem que ter também diversificação. Tanto é que deixou de ser interessante roubar posto de gasolina agora, né? Eles também estão ajudando muito hoje, tem cofres inteligentes. O dinheiro, o papel acabou, hoje em dia é tudo dinheiro. 80% da tua venda ali é cartão de crédito, 10% é crédito, vamos botar que 10% seja dinheiro vivo. O cheque desapareceu. Mas o país é tão seguro, o país é tão seguro que se você comercializar e guardar o dinheiro no posto, você não vai sobreviver, você vai ser assaltado todo dia. Perfeito. Eu já tive postos de gasolina que foram assaltados 2 vezes no dia, de manhã e de tarde. Então, ninguém sobrevive. Ou o cara bota um cofre na pista que ele nem tem a chave, né? A empresa de segurança lá que passa, recolhe e leva para o banco. Porque senão a falta de segurança no Brasil é um problema seríssimo. Então a sua base para considerar um posto viável é essa média brasileira de 162 mil litros? Não. Não? Não. O ideal é ter uma escala pelo menos o dobro disso. O dobro disso? Perfeito. Se é uma média, hein, Paulo? Sim. Se é uma média, tem gente vendendo muito menos que isso. Olha a dificuldade desse pessoal. Então o que se prevê de mudança de cenário para frente é muito grande. É muito grande. O individual, pequeno revendedor, sozinho, acreditando que a margem da gasolina, do combustível vai dar sobrevida para ele tem que reavaliar o negócio dele. O papagaio lá em Cachoeira, o nosso Oswaldinho lá vende. Mas ele vende mais lanchonete lá na lanchonete dele. Sim, do que, só naquele laminuta dele, no pastel. Entendeu? Dele, lá ele vende. Todo mais. mundo para ali para comer alguma coisa, até abastece no posto, até abastece. Maravilha. Agora o Alexandre e Jerônimo, para vocês também, a questão do juro bancário. Aí reduz, a Selic reduz, enfim, a inflação está lá embaixo, podemos ter inclusive inflação, se existe inflação negativa, que é um termo que, mas teremos deflação aí, por certo. Como é que se explica, e eu sei qual é a explicação, ao meu modo de ver, o que gostaria de saber de vocês, por que reduz lá e os bancos não reduzem? Por que o juro no cheque especial ainda está lá na faixa de 250 a 300, também nos cartões de crédito?
Por que isso acontece? E por que vocês não resolvem lá, Gerônimo? Bem, Paulo, primeiro que não dá para fazer uma lei lá para resolver nesse aspecto, né? O meu papel lá Sim, é eu sei que não dá, mas só para te provocar. No aspecto do agronegócio, nós estamos vivendo um cenário, até eu estava informando aqui alguns dados para o Alexandre antes, fora do ar. No agronegócio agora há um movimento de uma redução muito pequeno. O juro agrícola é muito caro, nenhuma produção, por melhor que esteja produzindo, não consegue... O Lula se consagrou no setor com o juro lá embaixo. Não consegue colher 3% o suficiente ao ano para pagar o juro. Nós estamos falando aí, o produtor de arroz, o que tem de dívida é mais de 20% o que paga de juro ao ano. Não tem. A cada 5 safras, uma é para pagar juros. Se colher, tudo bem. Né? Mas qual é o problema do agronegócio? Um grande endividamento e a falta de uma política de seguro agrícola que dê a tranquilidade do financiador poder ter certeza que vai receber. E há uma mudança nesse perfil do crédito agrícola. Hoje apenas 30%, 35% do produtor consegue financiamento em bancos. O restante é tudo fora do banco. Consequentemente, eleva-se o risco e é exatamente que a indústria, a indústria e o comércio no agronegócio viraram financeiras. Está acontecendo. Hoje os negócios da indústria, de algumas indústrias e do comércio é financeiro. Mas a tendência, não é um produto. Paulo, especialmente com a MP 897, o governo tem disse isso em Palácio semana passada. Na semana passada, a tendência do governo é sair do crédito agrícola. Só que aí que está o perigo. Não há problema sair se você tem competição. E nós no Brasil não temos essa competição. E na questão do agro, eu vou deixar a parte comercial para eles, mas a parte do agro, com este endividamento e a falta de política de seguro agrícola, que o governo anunciou 1 bilhão para o seguro, sim, anunciou, mas contingencia tudo, né, e na prática não vai, né, não está chegando isso lá na ponta. Aperta o botão lá e não acende a luz aqui. E aí, consequentemente, você não vai ter a redução do juro. Como não dá para fazer isso por medida provisória, nós vamos ter que levar um longo tempo. Agora eu vou só me meter eu não queria. Mas também tem 3, 4 bancos aí, né? Domina o mercado. Foi o que eu falei, né? Mas só para colocar, né? O tema da crise que está vivendo, econômica. Por que não é mais rápido, como diz o Paulo? Na minha visão, essa crise, antes de ter sido econômica do jeito que ela foi uma crise política lá na sua origem. A instabilidade do governo Dilma, a troca de governo, as gravações de Joés, de tudo no Temer. E no meu ponto de vista, o que está continuando é uma crise política agora agravada por uma insegurança jurídica do STF. Que na tua palestra você colocava lá que se transformou em tribunal de primeira instância, é verdade, mas de um Congresso que também não legisla. Nós temos uma Constituição Federal não regulamentada, 85% dela é não regulamentada. Então, só queria agregar aqui, eu não apoiava o Bolsonaro no início. O Paulo Sérgio entrevistou o Flávio Rocha lá em Não Me Toque, que eu levei, era o meu candidato. Depois o Flávio desistiu, naturalmente eu apoiei o Bolsonaro, por óbvio. Mas o perfil dele é esse. E é um governo de muita mudança e de muita coisa ruim que tem entranhada lá. Mas é um governo muito inexperiente na relação política. Vou só dar um exemplo para encerrar. Então tá bem, não vou negociar com os partidos. Mas ele sabia, Alexandre, que a transição exigiria liberar emendas para poder votar a Previdência. Então o que eu dizia sempre, não por minha causa, eu sou inclusive o autor da PEC que quer acabar com as emendas para ir direto para os municípios, mas eu sabia que ele teria que fazer. Ele levou 8 meses para fazer. Por que se ele sabia, foi deputado 28 anos, não fez isso em março? Nós já teríamos aprovado a reforma, né? Isso já está. Agora, a demora do Senado, que acertaram as emendas dos senadores agora, para votar até o dia 22, se demorasse mais um pouco... Mas então tem doce. Mas é público, tanto é que votou-se o PLN ontem e hoje para pagar as emendas, né? Então o que acontece? Se demorasse mais um pouco, nós já estaríamos, Paulo, comprometendo o semestre que vem, né? Então esse é o erro de uma transição. Se o governo entender que é uma transição, que até ficar o ideal vai ter que compor, né, as coisas andam mais rápido. Ameniza a crise política que o Brasil cresce. Deputado Jerônimo Gergen, eu quero ouvir o Alexandre Garcia, essa questão do juro, e eu tenho depois que liberar o Alexandre, tu tem... Tá atrasado. Também vou estragar. Tu tem compromisso. Então eu chamo o ponto final, te garanto a palavra no início, depois tu te libera. Até para ouvir essa questão do juro bancário aí, por que não está acontecendo uma redução no juros, especialmente em especial, e do cartão de crédito. Vamos ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada.
Esta é para você que costuma andar pelo Vale do Paranhana. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é a duplicação da ERS 239 em Taquara, com investimento de 10 milhões de reais. Uma travessia está em construção para ligar a rua Oswaldo Aranha com a Nilo Dias, além de 2 intersecções. Tudo para trazer mais segurança à rodovia e deixar o tráfego mais fluido. 70% da obra já está concluída e a previsão de entrega é no fim do ano. Além disso, a estrada conta com serviço de guincho e ambulância. Enquanto isto, é necessária a compreensão dos motoristas com o trânsito lento. O governo está trabalhando para que fique melhor. EGR, nossas façanhas na logística e nos transportes. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente, principalmente na condição de priorizar a excelência. É isto o que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha. Não tem como viver sem ela. A Unicred e as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isto: confiança nos relacionamentos. E a Unicred prima por isso. Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores. Mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes francesas e a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso, trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Os nossos clientes pediram e a Centerótica atendeu. Mais uma loja agora no coração da cidade, na Galeria do Rosário, no centro da capital gaúcha, um tradicional endereço de Porto Alegre. A coleção de armações está cada vez mais linda. São muitas as opções e para todos os bolsos. A promoção Varilux e Rodestock em dobro ainda continua. Não perca esta incrível promoção. Neste mês de ampliação, a Centerótica tem de tudo: lentes em dobro, armações em promoção e até opções de custo zero. E esta linda necessaire continua como brinde. Faça a sua consulta no oftalmologista e venha nos visitar. Agora a opção é sua, na Soledade 565, dentro do Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes ou na Galeria do Rosário, no centro de Porto Alegre. E agora vamos ao nosso Momento Saúde. O quadro Saúde vai ser apresentado pelo nosso PhD em Oncologia, titular do Ernesto Ornelis, homem que deixou agora o nosso Hospital de Clínicas, ao menos como mestre que se aposentou, aposentadoria festiva do Dr. Gilberto Schwartzman. E ele vem até nós para apresentar o Momento Saúde. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Você que fez 50 há poucos dias, já falou com o seu médico sobre o exame do PSA para prevenir o câncer de próstata, já? Que bom, Paulo Sérgio, pois é assim que os homens que amam a vida como tu e querem viver muito tempo devem agir. Meus parabéns. Não esqueça, medir o PSA no sangue a partir dos 50 previne o câncer da próstata. Agora, no ponto final, vamos ao Alexandre Garcia. Já garanti a primazia para ele. Por favor, Alexandre, para o teu ponto final. Sobre juro bancário? Ou o que tu quiseres tratar. Não, pois é, o juro bancário, os bancos alegam que tem muita inadimplência. A inadimplência está diminuindo, né? Os bancos já enxugaram bastante, porque o mundo digital permite isso. Então, acho que os bancos estão com despesa reduzida, com inadimplência reduzida. Eu não vejo mais
e cobrando taxas de qualquer serviço. Então, eu não vejo mais razão para continuar cobrando uma taxa astronômica de juros como estão cobrando, né? Eu acho que o uso do cachimbo fez a boca torta, eles não querem diminuir. Mas a questão do IOF não impacta nisso? Imagino que o governo perderia de receita se reduzisse o juro bancário. Pois é, tem isso também. A gente paga imposto em tudo, né? Pois é. Aí nós vamos terminar com a teoria de que quanto maior o Estado, né, maior a carga fiscal, maior o peso e menor a produção, menor a arrecadação, né? É o Laffer aí, a curva de Laffer funcionando. Não adianta. Na hora que o Paulo Guedes descobrir a forma de, com o apoio do Congresso, enxugar os privilégios e as despesas, os gastos correntes do governo, isso pode ser feito em termos de tributos. Alexandre, agora para te liberar, obviamente que a tua posição aqui é importante. Dentro do que tu disseste hoje, faça um pequeno resumo aí, até para trazer um horizonte, que pode ser o teu horizonte, a tua visão desse novo Brasil que nós estamos vivendo. Bom, o novo Brasil vai enfrentar uma cultura nacional de ciclotimia. A gente sobe e desce. Quando a gente sobe e está indo bem, a gente acha que isso é pecado, que a gente está gozando, que a gente está tendo prazer. Então a gente trata de cometer erros para afundar de novo. Há uma torcida muito grande, pessimista. E aí eu queria lembrar, principalmente os que estão aí nos ouvindo, que o país teve um milagre econômico de crescimento durante 3 anos, a média anual de 11,2%, não por causa do Delfim Neto, ministro, nem por causa do Médici, presidente, mas sim por causa da população toda que estava envolvida numa onda de otimismo e entusiasmo, ou seja, acreditando no futuro. E acreditando no futuro, as pessoas investem no presente, criam emprego, aumentam a produção. O país viveu um excelente período por pura vibração que começou com o tricampeonato mundial de futebol no México, né? E foi aí uma série de anos de crescimento por causa disso. E hoje o que está imperando é o pessimismo, né? A gente achando que não vai dar, e aí não dá mesmo, se a gente tiver esse tipo de pessimismo. Obrigado, Alexandre. Sei que tu tens compromisso agora. Muito obrigado pela tua atenção de estar aqui conosco. Não precisou pedir licença para a Rede Globo, nada. Jerônimo, teu ponto final, Jerônimo. Bom, meu ponto final é poder dizer aqui ao setor que a gente tem tanta ligação, tanta relação, que nós vamos continuar lá em Brasília lutando pelas pautas que diminuam os problemas, aqui, João, que vocês levantaram, essa questão das agências, no meu ponto de vista. Se não tivesse tanta presença do Estado, não tinha que ter agência reguladora, deixa ter a disputa porque vai reduzir o custo. Está errado esse sistema com nomeações políticas. Eu acho que a gente precisa fazer a reforma administrativa. Eu fiz lá a Lei da Liberdade, fui o relator, é um ponto. Mas ele é muito menor perto do tamanho desse Estado, que não cabe mais no bolso do cidadão. Se nós quisermos regular, fazer leis, é porque existe muito Estado. E o Estado não permite a competição. E a presença do Estado aumenta a corrupção. Então eu acho que eu conheço a vida do empresário de revenda, Paulo, e a gente tem lutado muito e nós vamos avançar. Esse é um momento bom para avançarmos e pode sempre contar com a gente. Para quem tu prestas continência hoje? Nós temos um quadro no programa. Hoje para o Alexandre Garcia. Para o Alexandre Garcia, tirasse a minha continência, que é para ele também. Aqui, brincadeira, vou responder a continência. A sua continência para quem, Alexandre? Para o Gergen. E não foi combinado, não foi combinado. Agora é confete serpentina para lá e para cá. Conhece uma frase em latim que diz asinum asinus fricat. É horrível, é um burro esfrega o outro. Mas, não é o caso aqui. Eu estou brincando, mas eu gostaria de dar o post-scriptum aí a esse ponto final, porque quando eu cheguei a Brasília, em 1976, havia aí uma dúzia de ministérios, uma dúzia de prédios. Depois chegou o computador, aí eu disse, puxa, vai baixar para 4, para 1/3 com o computador, mas multiplicou por 3. Tivemos 36, né? Pois é. Acho que foi o recorde. Uma coisa 36. Incrível, né? Então, esse Estado engordando, glutão, guloso e privilegiado, formando uma casta diferente do brasileiro comum, né?
Nós temos um Estado acima, é quase casta indiana, né? Nós somos talvez os párias e eles são os da sociedade superior. Perfeito. Obrigado a vocês aí, estão liberados. Vou continuar com o ponto final aqui da Lacqua. João Carlos da Lacqua, parabéns pelo sucesso da nossa Expo Petro aí, parabéns pela 20ª Convenção dos Revendedores de Combustíveis da região sul. Da Lacqua. Paulo Sérgio e telespectadores, para nós foi um grande desafio trazer esse evento para Porto Alegre, um evento que tradicionalmente ocorria em Gramado. Tivemos um enorme sucesso tanto nos expositores quanto nos inscritos, a revenda comparecendo maciçamente e aderindo. Por quê, Paulo Sérgio? Porque ela precisa se informar, ela precisa buscar informações. Então, nós estamos muito contentes de poder proporcionar isso, de como entidade fazer esse nosso papel, que é a interlocução, formação, se aproximar com as autoridades, ajudar na formação de equipes e trazer cenários para a gente discutir, porque nós não temos bola de cristal e nem varinha mágica. Então a gente tem que discutir cenários. Então esse ambiente para nós aqui foi extremamente produtivo. Teremos sequências disso aí, cada um vai poder levar para suas empresas alguma coisa e aplicar no seu dia a dia, que é o nosso objetivo maior. E, Paulo, as aulas que a gente teve hoje com Alexandre Garcia foram maravilhosas. O deputado Jerônimo também está numa batalha constante em prol da revenda, porque uma vez eu já falei no teu programa, o revendedor, o empresário, ele é um ser esquisito, porque ele não desiste, ele insiste, é meio teimoso, mas é o jeito dele ser. Ele é empresário porque ele é assim mesmo, então ele tem que achar caminhos. E o nosso objetivo é esse mesmo. Então queremos nos colocar à disposição, agradecer a presença do Paulo Miranda também aqui. E se tu não me pediu, mas eu já vou bater continência. Posso bater continência? Pode. Eu vou bater continência exatamente essa classe. A classe de revendedores de combustíveis, que luta, que às vezes é mal interpretada, que tem uma sociedade que recém entendendo o seu papel. É muito importante nos municípios a presença da revenda e que ela está em momentos de turbulência e que precisamos achar caminhos. Então, essa vai minha continência para esse empresário que persiste e não desiste. Presidente Paulo Miranda. Bom, o João já abordou uma parte, né, da ação aqui do sindicato e eu diria que vou falar mais para o consumidor. O consumidor aqui do Sul, ele tem um produto de qualidade, ele tem preços compatíveis hoje, né, com o mercado internacional, né? A Petrobras hoje ela está alinhada, né, o barril de petróleo você vê que ele está alinhado com o preço do mercado internacional. E o consumidor precisa saber que o problema não é do posto, o problema é o imposto. É a carga tributária que encarece o produto, né? E é claro que nós não somos contra a modernização do setor, né? Esse é um setor extremamente competitivo, então nós temos condição de competir com todos os players do mercado, com supermercados, com as companhias, né, com os postos modernizados, com o sistema de self-service. Então, eu acho que o mercado nosso vai caminhar para essas modernidades. Nossa preocupação hoje é que o governo faça a coisa certa no tempo correto. É preciso tomar medidas com muita cautela para não prejudicar o consumidor. Quer dizer, nós não podemos conviver. Vocês viram o problema que a gente teve com a greve dos caminhoneiros? E hoje a gente não pode, por exemplo, correr o risco de ter um colapso também no fornecimento de combustível. Então, essa é a maior preocupação que nós temos hoje com as medidas que o governo está tomando. Então, o nosso alerta às autoridades é exatamente para ter cuidado, cautela, fazer as medidas em partes, né, promover uma grande competição também no refino do Brasil, porque nós temos poucas refinarias, a gente ainda importa produto refinado. E se o país começar a crescer, as privatizações elas chegam em bom momento? São necessárias? Eu acho que sim, é aquilo que o deputado Jerônimo falou, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, né? O Estado está muito pesado e a gente é que paga a conta. Então nós precisamos privatizar tudo que for possível. E, inclusive até para atrair investimentos estrangeiros, né? O Brasil precisa de infraestrutura, então nós temos um cálculo. Inclusive a Amazônia. Inclusive a Amazônia. Só no nosso setor, Paulo, só no setor de petróleo, o Brasil precisa investir pelo menos 80 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura de portos, aeroportos, polidutos, ferrovias que a gente não tem.
Então a gente precisa atrair esses investimentos. E para você atrair investimento tem que ter segurança jurídica. Você tem que ter um governo aberto, tem que mostrar uma linha que é essa linha que o governo está mostrando, de liberalismo, de abertura de mercado, trazer mais concorrentes, né, para abrir esse mercado e acabar, inclusive, com oligopólios e monopólios que a gente tem aqui ainda. Você tem 5 empresas de gás GLP que têm 95% do mercado. Precisa abrir esse mercado para trazer novas empresas, né? Você tem 3 empresas de petróleo grandes que têm 70% do mercado. Então precisa de atrair mais empresas para investir aqui. Então nós somos a favor dessa abertura e queremos dizer para o consumidor que hoje ele tem produto de qualidade com preço justo. O que está injusto é a carga tributária. Perfeito. E a sua continência, o senhor presta para quem hoje? Olha, eu vou prestar minha continência hoje para o nosso presidente aqui, João, que inovou, fez uma experiência que foi um sucesso absoluto, que foi trazer este evento aqui para Porto Alegre, que eu acho que é o epicentro da revenda, decisão da atual administração. Correto. E foi uma decisão muito bem tomada e que teve sucesso absoluto. Então, minha continência aqui para o meu amigo João Dalacqua. Bom, maravilha. João. Paulo Sérgio, sempre é um prazer participar do teu programa e hoje foi brilhante. Foi brilhante por estar nesse momento aqui de confraternização da revenda. E com a presença do nosso líder máximo aqui, eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer mais uma vez a presença do Paulo Miranda nesse nosso evento. Eu antecipei uma das minhas continências, que foi para o Alexandre Garcia, meu conterrâneo, que eu não via ele há algum tempo. A última vez que nos vimos, ficamos até às 6 da manhã. Aí, claro, bebendo, conversando, com o Cabrini ainda. Era eu, ele e o Cabrini. Então imagino que saiu cobras e lagartos ali, é uma grande figura. Mas a minha continência, efetivamente, para vocês aí, pela decisão de trazer para Porto Alegre, absolutamente sensata, eu acho, facilita para todo mundo. Né? E a realidade desse encontro aqui, a gente só vê elogios, eu fiquei um pouco antes, vocês estavam lá dentro, conversando com o pessoal que estava aqui, está todo mundo encantado, né? Parabéns, João Carlos Dalacqua, sucesso para o presidente Paulo Miranda. Parabéns à nova administração, por isso que eu defendo muito as renovações, né? Eu acho que as renovações, elas arejam, né, a cabeça de todo mundo. E outra coisa, o empresário também ele quer facilidade, quer ter mais acesso à informação, né, o mais próximo possível do negócio dele. Parabéns a todos aí. Muito obrigado ao presidente João Carlos Dalacqua, obrigado ao presidente Paulo Miranda Soares, da nossa Fé Combustível. E assim estamos encerrando esse Pampa Debates aqui diretamente da 20ª Convenção de Revendedores de Combustíveis da região sul do Brasil e aqui da nossa Expo Petro. Parabéns pelos eventos, parabéns pela frequência, tudo a mais perfeita ordem, né? O Dalacqua é meio milico, você viu, na organização, né? Então... Não, e joga muito bem. Já viu ele jogando, presidente? Não, joga muito, craque. E não é confete serpentina, ele joga muito bem mesmo. Obrigado, até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.